Olá, Robertinhos. Estamos bem? Vamos fazer a 21ª questão. A soma dos infinitos termos da PG 5, 5 sobre 2, 5 sobre 4 e assim por diante é. E aí nossas opções para a gente poder marcar. Então vamos começar a resolver a questão número 21. Sabendo que na questão ele pede para nós aqui, pessoal, a soma, né? Então ele quer a soma. Repare que aqui na PG, né? Repare que para PG nós temos duas fórmulas que mencionam soma, né? Eu até coloquei aqui no teu resumo, né? Aqui no teu cantinho, resumo do Robertinho, as duas fórmulas que são que falam de soma na PG. Então, para soma nós temos essa fórmula aqui, né? E também temos essa segunda fórmula aqui embaixo. Aqui na questão 21 e também na questão 22, ele fala de forma direta qual das duas fórmulas ele está pedindo, né? Então, ele está pedindo a soma dos infinitos termos. E ainda assim, pessoal, se na questão ele não te falar de forma direta qual das fórmulas usar, você pode fazer essa interpretação, né? Que é um pouco abstrata, mas através da sequência também você pode tirar você pode deduzir qual é a fórmula adequada, né? Então, olha só, você pode analisar vendo o valor do que, né? O valor da razão. Repara aqui, ó, para que você use a fórmula da soma dos infinitos termos, o que, ó, tem que estar nesse intervalo bem aqui, ó. Então, a primeira condição para que você use essa fórmula aqui de baixo é que o que ele esteja aqui nessa condição aqui entre menos 1 e 1. Mas, pessoal, perceba aqui, Robertinhos, que se você olhar aqui para a sequência, você vai perceber primeiramente que é uma sequência decrescente. Ó. Perceba aqui, ó, que nós começamos com 5. A gente começou aqui com 5 como seu primeiro elemento. Depois passamos para o 5 sobre 2. O sobre 2 quer dizer metade, né? Então você pegou o 5 primeiro. Depois você pegou a metade do 5. Depois você pegou a metade da metade. Então você está pegando 5 e está quebrando ele. Então, cada vez mais, quando você vai aumentando o número de termos dessa PG, então a tendência é que a sequência vá para o zero. Então aí mais ou menos é a ideia de limite, né? Uma ideia de limite. Vou até usar ali um trocadilho, né? Porque aquele trocadilho que esse aqui é um tema, esse aqui é um assunto que fala de limite, o assunto é limite, mas vocês ainda não estão preparados para conversar sobre esse assunto. Por hora, pessoal, né? Como a sequência ela é decrescente e está tendendo ao zero, nós temos que usar a segunda fórmula aqui de baixo. Ó. Então, repara que é uma fórmula mais simples, porque você só precisa, para encontrar a soma, né, nessas condições, você só precisa de dois elementos. O A1, né, primeiro termo, e também conhecer o que? A razão da PG. Aqui na PG eu tenho que ter o A1, né? E também, para usar a fórmula, eu tenho que ter o que? Tenho que ter a razão. Repara que o A1, o primeiro termo, é dado direto na questão. Quanto vale o A1? O A1 vale 5. Se eu quero encontrar o que, eu posso pegar a partir do segundo termo e dividir pelo seu antecessor. Tá? Então, uma das maneiras de você encontrar a razão numa PG é pegar um termo, a partir do segundo, né? Pegar um termo e dividir pelo seu antecessor.
Se eu peguei aqui, o 5 sobre 2, ou seja, 5 meio, né? 5 meio. Então eu posso dividir pelo seu antecessor. O seu antecessor é o 5. Vamos lá. Então, como eu falei agora há pouco, para encontrar ali a soma, eu tenho que ter os dois elementos, o A1 e o Q. O A1 ele deu diretamente aqui na sequência, vale 5, né? É o primeiro termo da sequência, tá? E agora falta encontrar o Q. Então eu vou chamar aqui o cálculo do Q, o cálculo da razão, como o primeiro passo da nossa solução. O segundo passo vai ser a própria soma, que é o que ele pede na questão, tá bom? Então, a nossa solução eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é esse cálculo, encontrar a razão. Fechado? A gente já comentou ali em cima, né? Então, para encontrar o Q, para encontrar a razão, como é que a gente faz? Eu peguei o 5 sobre 2, pronto. E agora eu vou dividir, né, pelo seu antecessor. Então, eu vou dividir pelo 5 aqui, ó. É importante a gente colocar aqui, já que a gente está trabalhando com fração, é importante a gente identificar aqui quem vai ser a divisão aqui principal, né? Então eu vou colocar aqui um traço maior para a gente identificar qual é, vamos supor assim, né? Qual é a divisão mais importante, a principal divisão, só para a gente entender melhor, tá bom? Então eu peguei o 5 sobre 2 e agora eu vou dividir pelo seu antecessor, que é o 5. Pronto. Então perceba que aqui em cima, no nosso numerador, nós temos uma fração, que é o 5 sobre 2, 5 meio, né? E repara que aqui embaixo, no denominador, nós temos uma outra fração, que é o 5 e fica ali invisível 1, né? Então se você olhar aqui para baixo, para o denominador, você vai ver que aqui embaixo tem 1, só que ele está invisível, né? Nós não precisamos colocar esse 1, ele fica invisível. Eu posso colocar ou não, tá? Mas subtende-se que ali embaixo do 5, no denominador, tem 1. Fechado, pessoal? Então ficou claro que nós temos então uma fração em cima e uma fração embaixo. Então, nós temos uma divisão de frações. Então, vamos supor que eu tenha a fração A sobre B, tá bom? Então, eu tenho aqui a fração A sobre B e vou dividir essa fração por uma outra fração. Vou colocar aqui esse traço maior, traço vermelho, que é para dividir as frações. Vamos supor, então, que esse traço vermelho seja a nossa divisão principal, né? Então, a fração A sobre B dividido por uma outra fração. Vamos supor que seja a fração C sobre D. Pronto, aqui, ó, de azul. C sobre D. Pronto. Então, tem uma divisão de duas frações. A fração que está de preto e a fração que está de azul. Então, nós temos uma divisão de frações, de duas frações. Então, como é que a gente procede para resolver divisão de fração? Olha só. Primeiramente, pessoal, a gente vai repetir a primeira fração. Ou seja, a fração que está aqui de preto, a gente repete. E agora, pela regra, a gente tem que multiplicar pelo inverso da segunda fração. Quem é a segunda fração aqui? Essa de azul, né? Então, a segunda fração é de azul. Só que agora a gente tem que inverter. Ficou claro, pessoal? Então, de novo, se nós tivermos uma divisão de fração, como é que é a regra? Você conserva a primeira fração, A sobre B, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, ficando D sobre C.